esse assunto, é muito importante. E quando lá em Gênesis, Gênesis 1:26, eu até quero ler aqui, quem quiser acompanhar aí, Gênesis 1:26, o que Deus falou para Adão e Eva. Eu fiquei pouco minutos. Gênesis 1:26 diz assim: e Deus disse, amém? Amém. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os animais que rastejam pela terra. Aqui Deus está pedindo o quê? Para a gente cuidar da terra, de tudo que existe na realidade. E quando se fala em mordomia, a gente tem que trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia de hoje. E Deus espera que a gente viva essa mordomia entre os irmãos, que o mordomo, ele tem que ser muito esperto, muito sábio. Ontem um pastor está fazendo uma visita na casa de Guinaldo, e ele deu um exemplo de um mordomo que eu gostei muito. Eu quero passar para você bem rapidinho. Que tinha um mordomo lá na Casa Branca, nos Estados Unidos. Não sei se você já viu essa história, Eu vi pela primeira vez. Era um mordomo muito bom, na Casa Branca dos Estados Unidos. E quando vinha um presidente, ele ficava os primeiros dias, ele ficava observando qual era o comportamento daquele presidente, como ele era, qual é a ação dele, se ele era nervoso, se ele era calmo, se ele gostava disso ou daquilo. Ele analisava tudo primeiro, para depois ele trabalhar conforme a vontade daquele presidente. Aí eu percebi, realmente, Deus é assim também. Espera de nós o quê? Que a gente observe as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, com nossos irmãos, com a nossa vida, analisa tudo e começa a fazer aquilo que é necessário para servir uns aos outros. Eu não comecei orando porque eu sempre pensei, sempre que a gente sobe aqui no púlpito, já fizemos oração desde o começo, Não houve oração, por isso que eu não comecei com oração. Me perdoe, lembrei agora. Mas eu quero falar uma história aqui, fazer uma relação, uma interpretação, lá no livro de Ageu, capítulo 1, de 1 a 6. Ageu, de 1 a 6. Lá aconteceu, estava contando a história, do templo estava destruído, Eliseu? Eliseu conhece muito. E depois esse templo teria que ser reconstruído. Eu quero fazer uma alusão ao templo que somos nós, com essa história. O templo que somos nós. E nós somos templos do Espírito Santo. Mas vamos lá, ler em Ageu, capítulo 1 a 6. Ageu 1 a 6. Aqui é Deus falando do templo que estava destruído. Depois a gente vai ver sobre o novo templo que foi construído. Eu vou ler aqui bem devagar para a gente sentir o que Deus estava querendo dizer. No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu,
a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Porquanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para colocá-lo numa sacola furada. Viu o que disse aqui? O templo destruído, e o povo também parece que estava destruído junto com o templo, não é verdade? Junto com o templo. E às vezes a gente tem que olhar para o nosso templo. Nós somos nós, e às vezes a gente está também desabado, está fraco na fé, não tem mais aquela força que a gente teve no começo. E lendo lá também no Ageu 1, 8 e 9, diz assim: vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quantos o levarem para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Ou seja, às vezes Deus está esperando que nós hajamos, façamos alguma coisa, né? Para que esse templo seja reconstruído dentro do nosso coração. Estou fazendo uma alusão. E o primeiro templo, que é esse que estamos agora, talvez alguns, eu me sinto assim, ele está precisando de um reparo, está precisando ser reerguido. E ele tem que ser melhor do que estava antes. Porque lá em Ageu 1, 13, Deus falou assim, 1,13 diz assim: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. E Deus está mostrando que Ele sempre está junto conosco nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, no nosso agir, na nossa vida. Aí eu me perguntando, e realmente, como é que eu estou agora? E como eu devo estar? Me sinto feliz do jeito que eu estou? Uma felicidade completa ou não? Vamos fazer o antes e depois. Vamos ler agora Ageu 2, continuando aqui, a reconstrução do templo. Ageu 2, de 1 a 9, diz assim: o segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora, Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote,
E o remanescente do povo dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse tempo na sua primeira glória? E como vocês a veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu Espírito habita no meio de vocês, no entanto, não tenho medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. É minha e a prata, meu amor, diz o Senhor dos exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aqui está falando que esse templo teria glória maior. Por quê? Porque Jesus ia entrar no templo. Exatamente. Eles olhavam para o passado, o templo era muito maior, belo na sua construção, extremamente belo. Mas a glória desse templo é diferente porque contém a palavra, não vai estar a presença física de Jesus e espiritual. Esse nosso templo, o templo de hoje, que somos nós, ele tem que ser edificado. Falar a verdade, a igreja está dormindo. Vou dizer todos, né? Tem pessoas aqui que estão espertas, mas está dormindo. Eu me incluo, tá bom? Por isso que eu voltei a pregar. Eu quero renascer das cinzas, e o templo agora tem que ser melhor que antes. Amém. Amém? Amém? Posso ter sido um bom cristão antes, posso ter sido, mas agora eu preciso ser o quê? Eu fui bom, agora eu quero ser excelente. Nós devemos pensar assim. Aí eu te pergunto: você está contente do jeito que está as coisas? Estou falando da igreja, tá? Estou falando sobre monogamia, sobre trabalho cristão, sobre companheirismo, sobre amor, sobre fidelidade, sobre atenção, sobre cuidado, como Deus pediu desde o começo. O desejo de Deus que fosse sempre assim. Se você está contente, em que você baseia? Você está baseando em quê? Eu tenho um carro novo? Tem dinheiro no banco? O que é realmente contentamento? Tem que ser, como eu disse aqui, nós temos que ser um cristão excelente. O nosso contentamento será muito maior quando a gente busca Deus. Tem que olhar o horário. E o nosso contentamento, quanto que dura? Só quando estou aqui dentro da igreja? Ou só quando as coisas estão indo bem? Você acha que Jesus Cristo, quando ele aceitou a cruz, ele estava contente ou triste? Triste. O que você acha? Contente? Pois eu acho que estava. Porque ele sabia o que estava fazendo. Eu creio que ele estava contente. Claro que ele estava sentindo dores, sentiu dores terríveis, né? Dores que nenhum de nós passou. Nenhum. Só que ele estava contente, sabe por quê? Feliz. Ele via lá na frente
que ele estava fazendo, o que ia acontecer. Não nos próximos dias, mas no futuro, quando ele voltar. Não vai buscar só um ou dois, não. Pode falar. Quando ele expirou, ele está feito. Quando a redenção foi consumada, estava consumada já. Não tinha mais jeito de perder. Sabia que só ele podia fazer isso? Sabe por quê? Só Jesus podia fazer isso, esse sacrifício. Por que eu não posso morrer por alguém para salvar a humanidade? Porque eu sou um ser, sou criatura, e criatura morre, ela não tem poder de voltar. O pregador também. O pregador não tem poder de voltar. Jesus tem. Jesus morreu e ressuscitou. A gente não ressuscita. Só quando nós temos o poder de Deus. Quando nós entregamos a Ele, a vida a Ele, e Ele nos dá a eternidade, e sejamos fiéis a Ele. Então, o nosso contentamento ele não pode ser só na riqueza e nem só na pobreza. Se nós pudéssemos ser pessoas melhores. Aqui tem uma história de uma menina, tinha o nome dela, não quis colocar. Uma menina que desenvolveu um câncer raro. Sabe aquele devastador? Ela tinha 8 anos. Mas antes de completar 8 anos, alguém chegou nela e perguntou, quando ela foi no seu aniversário, o que você gostaria de ganhar de presente do seu aniversário? Ela perguntou para a menininha de 8 anos. A menininha parou, pensou, falou, não sei. Eu tenho, começou a analisar, eu tenho dois álbuns de figurinhas e uma boneca. Depois ela falou, eu tenho tudo. Tenho tudo. É possível desenvolver um coração contente como essa menina? Ela está contente com o que tinha. Às vezes a gente reclama, né, da vida. Conta a história. Chegou um psiquiatra, não sei. Ela perguntou, eu vou perguntar para vocês. Se amanhã você amanhecesse com 10 mil reais, o que você faria? Vou aumentar. Com 100 mil reais, o que você faria? Contente, né? Todo mundo feliz. Eu ia comprar um carro, eu ia pagar minhas contas, as contas atrasadas. Estou precisando comprar fogão, armário, né, Marlene? Lavar louça, pia. Em casa está brava a coisa. A gente dá muito valor para essas coisas. Mas aí a psiquiatra falou de novo. Vem cá. Se amanhã você ganhasse 100 mil, mas não acordasse, você estaria feliz? Não. Qual que você escolheria? Amanhecer com 100 mil mais sem vida ou viver sem nenhum real? Está vendo como que a vida é mais importante que qualquer valor? Ali você ser 1 milhão. Né? R$1 está ótimo, né? Mas o importante é amanhecer e respirar e saber que Deus está com a gente. Lá em Filipenses 4, de 11 e 12, vão comigo. Filipenses 4, olha, me serve sobre isso. 4, 11 e 12. O que Paulo falou
A gente vai aprender alguma coisa com ele. 4, 11 e 12. Cadê? Achei. Paulo disse assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha só. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter a abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. A gente tem que ser feliz a todo tempo. Todo tempo. Uma das coisas que o mordomo tem que ter no coração, ele tem que ser bênção. Eu aprendi isso aí com Abraão, né? O que Deus disse a Abraão? Ele era rico, não era? Tentava ele ser rico e não ser uma bênção para as pessoas. Ele era abençoado. A gente pode ser abençoado na pobreza e na riqueza. Na riqueza você pode ajudar com recursos, né? E na pobreza, ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso para outro. Coisa mais linda, chegar lá na casa do Eliseu, chegar lá, o Eliseu, ele dá esse sorriso dele, né? Mas se ele me atendesse assim, chata, né? Eu já ia virar as costas, eu lembrei que eu tinha que buscar um negócio. Então, dinheiro não é tudo. Você tem que ser feliz dos dois lados. E o bom mordomo, ele é feliz. Ele não xinga, ele não reclama da vida. Ele tem que lutar. Não vou dizer que você também tem que cair, ó, né? Ter mordomia igual o mundo fala, não fazer nada. É por aí. Notou que Paulo escreve: aprendi a estar contente. Então podemos aprender com ele, certo? Porque a palavra de Deus ela é edificante. Considerando o assunto de mordomia, temos que aprender a saber o que é na verdade, o contentamento. Nós temos que saber o que é contentamento. Contentamento é cuidado com a sensação do contentamento. Para sermos mordomos fiéis, precisamos identificar pontos da extremidade do contentamento, né? Tem a extremidade, aquele que destrói o seu contentamento, que te engana, e um deles é o esquecimento, não de maneira amnésia, não, né? Eu sou estou tomando um remédio bom para a memória, mas não vou falar agora não. É bom mesmo. Esquecimento. Uma das coisas principais do esquecimento é a gente esquecer de quem? Muitas vezes a gente esquece de Deus, sabia? Mas a gente está tão feliz que a gente esquece de Deus. Faz-nos trocar. E quando a gente esquece de Deus, faz a gente trocar o foco. Qual é o foco de Deus? O que Ele pediu desde o início lá? Que sejamos fiéis, mordomos, cuidando das coisas dele, né? E esse tempo, tanto o nosso corpo como de toda a congregação, de todos nós temos que ser reconstruídos para que ele seja mais excelente. Então, o que estamos focando agora? Festa, né? Aniversários, esporte, sensualidade, muita coisa. Muitos podem estar nesse foco. Prefiro, não posso perder aquele futebol. Pena que o Palmeiras perder, mas não me importa, eles estão ganhando muito dinheiro também. E vamos ler, para continuar nesse assunto, Mateus 4, 9 e 10. Mateus 4, 9 e 10. Estou batendo o microfone, né? Que bati no microfone, era não. Tá ali.
4, 9 e 10, diz assim: tudo isso lhe darei se prostrar você me adorar. Então Jesus ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Aqui está falando que muitas vezes nós esquecemos de Deus, estamos focados nas coisas do mundo. Eu não tenho uma casa, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Alguém vem e oferece, você abandona Deus e pega o caminho dele. Às vezes seguimos a sociedade, né? Se preocupando com faculdade, com emprego, com tudo isso. Muitas das vezes é a armadilha de Satanás para tirar você do foco. Muitas vezes. E já viu aquela ratoeirinha que a gente compra? Hoje em dia quase ninguém faz isso, mas ratoeirinha põe um queijo no meio dela. Um queijo gostoso, chega o ratinho, olha aquele queijo, nossa, que cheiro gostoso. O que o rato enxerga? O queijo ou a ratoeira? Queijo. A ratoeira. Porque é delicioso. Aquele queijo, eu gosto de queijo. Se eu comprar gostoso, nossa. Mas não caí na armadilha, não. Outro extremidade do contentamento, a renúncia. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu buscar, eu quero buscar as coisas desse mundo. Eu quero ter riqueza, eu quero ser mais bonito, quero ser o melhor pregador. E nós temos que olhar para isso aí. E muitas coisas nós temos que renunciar. Deixar de querer ser tudo o melhor. Nós temos que ser melhor para Deus. Mas para o nosso desejo, né? Tem que ter muitas coisas a renunciar. Cuidado com o cartão de crédito, né? Vou nem contar a história do cartão de crédito. Eu perdi. Meu Deus do céu. E vamos me der. Outra extremidade é a abundância. 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 É a desonestidade e os desejos. Tá bom? Estou terminando, gente. Então, o que devemos buscar então? Para sermos mordomos também. O que devemos colocar 5 princípios, isso vai ser bem rápido. Viva uma vida piedosa e moderada. Moderada. Prepare-se para a emergência, poupe, seja cuidadoso, reserve, fale menos, ouça mais. Outra coisa, estabeleça o hábito de doar. Eu queria ler João 3,16. Então, João 3,16. Vocês sabem? Deus amou o mundo de tal maneira. O que ele fez então? Ele doou sua vida para quem? Todo aquele que nele crê. Ele morreu por aquele que crê nele. Você crê? Desenvolva. Desenvolva a atitude de gratidão. Seja grato a tudo. Apertei aqui. Fuja da competição. Principalmente da competição interessada, né? Quero ser melhor por cobiça, né? Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Dízimo, agora eu vou falar dízimo ofertas.
Dízimo oferta, eu lembro que quando eu era de outra religião, se fosse hoje eu estava doando 5, 10, 15, 20 reais máximo. Mas eu aprendi que tem coisa que não te pertence. E o dízimo é um deles. O dízimo é importantíssimo na nossa vida. Para que devolver dízimo? A gente devolve o dízimo e volta para nós, sabia? Volta em bênçãos. A gente não pode devolver dízimo para receber as bênçãos, mas vem. E eu falo muito sobre ofertas. Você é ofertante? Que o dízimo é assim, é uma coisa que é de Deus. Estou devolvendo o que não é meu. E a oferta é uma prova de amor maior do que o dízimo. Porque se eu devo um Marcão lá, 10 reais, eu paguei 10 reais você, Marcão? Paguei, né? Se eu devo 10 reais para ele, eu vou lá e devolvo 10 reais para ele. Ô Marcão. Aí eu chego lá no Marcão, ô Marcão, toma aí, teus 10 reais. Ô rapaz, eu tenho uma fábrica de doce ali, toma uma caixa de doce. Você ia ficar mais contente ou não? Olha como é importante a oferta. Não se esqueçam. A oferta é importante para a igreja. Às vezes chega, está caindo tudo ali, está caindo em cima, deu para arrumar por quê? Está preocupado com a reconstrução também, material? Se você não deve devolver uma oferta, meu filho, você não está colaborando. O plano de Deus é uma coisa maravilhosa. Eu me sinto feliz quando eu estou participando do plano de Deus. E qual é o plano de Deus? Participar do plano de Deus, que maravilha! E ofertar é muito importante. Não se esqueça e faça por pacto, tá bom? Faça um pacto. O pacto, ele atinge muito mais do que você dá oferta direcionada. Não é errado, mas faça o pacto. Para a igreja, é bem melhor. Eu não sei falar muito dessas coisas não, mas converso com o pastor, ele explica melhor. Então, para a gente finalizar aqui, vou ler a última. Confie na promessa de Deus. Conhece as promessas de Deus? Claro, né? Tenha Deus no coração, confie nas suas promessas. Busque a Deus. É a nossa satisfação buscar Deus. Enoque andou com Deus e onde ele está? Foi um sinal que Deus nos deu, né? Enoque andou, olha como vai ser. Ele já está lá, mas nós podemos estar também. E João 14, 8. Para a gente encerrar, João 14, 8. Senhor, mostre-me o Pai, isso nos basta. Na vida do mordomo, Deus basta. Amém? Deus basta. Eu quero ainda ler Jeremias 29, 13, 14. Desculpa, mas tem que ler. Jeremias 29, 13, 14, para encerrar agora. Olha o que Deus fala. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem serei achado por vocês, diz o Senhor. E farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei. Diz o Senhor. E
E trarei vocês de volta ao lugar de onde vos mandei. Parece que está falando aqui lá do exílio, né? Então Deus vai levar você no lugar certo. Bem na busca do caminho dele. Amém? Desculpa aí, que eu me estendi um pouco, mas vamos cantar o hino 311 para a gente encerrar. Eu sei que a nossa vida, como cantou um hino aí agora, nossa vida é uma canção. Quando nós temos Deus na nossa vida, é uma canção melodiosa. Por isso possamos cantar a 311. Sejamos fiéis sempre. No que passou, ou deu errado, aquilo que Deus mostrou irá crescer, você e o seu olhar. Tanto me amou, merece de mim a entrega do meu melhor, somente de Cristo Jesus. Como filho do Rei, somente ligado a Jesus, pra sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Não seja só metade, seja inteiro. Seja um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus, que tanto me amou. Merece de mim a entrega do meu melhor, somente de Cristo Jesus. Por vem pra ver como filho do Rei, somente ligado a Jesus, pra sempre serei inteiramente fiel, inteiramente fiel, Seja fiel, porque Deus é fiel. inteiramente fiel. Eu quero Amém. A coisa mais linda na nossa vida é saber que um Deus, Ele, quando você olha para o universo, é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não consegue nem ver. E nós somos, nesse universo, menos que um átomo. Mesmo assim, Ele se preocupa com cada um de nós. Confia nele. Oremos? Senhor, nosso Deus maravilhoso, soberano Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez, o Senhor nos criou e o Senhor quer nos recriar. Amém. Que esse templo que somos nós, Pai, seja construído por Ti, que possamos ser pessoas fiéis, bondosas, que busca o Teu reino sempre, em tudo que faz, em tudo que vê, em tudo que ouve. Amém. Continua conosco, Pai. Que Teu Santo Espírito guie cada um de nós nos nossos caminhos. Que Ele nos corrija, que Ele seja o nosso professor em tudo. Pegar nossas vidas em Tuas mãos. Nos leve para casa agora. Nos dê a Tua companhia. Confiante em Ti, Senhor, é que nós estamos Te buscando. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.